Quais os documentos obrigatórios para um transporte de cargas? CNH, CRLV, CTE, MDFE. O que é isso? Fica comigo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Transporte Direito. Eu sou Anderson Gomes, gerente de logística e advogado, e neste vídeo falarei para vocês a respeito dos documentos essenciais para um transporte de cargas. E se esse assunto lhe interessa, fica com a gente, porque eu tenho certeza que você vai aprender conteúdo prático comigo aqui hoje. Bom, antes de começar o nosso vídeo, aquele like maroto aí para mim, por favor. Deixa eu esperar, né? Não vai doer, tá? Né? Clicou? Gostei? Ok. Não se esqueça de se inscrever também, porque isso nos ajuda muito, potencializa o nosso conteúdo e faz com que o YouTube dê relevância ao nosso vídeo. Sem mais enrolação, vamos aos documentos essenciais obrigatórios para um transporte de cargas. Primeiro de tudo, CNH. Parece idiotice, né? Eu estar falando isso aqui com vocês. É claro, né? Para transportar é necessário que o motorista tenha a sua carteira nacional de habilitação com validade em dia, sem uma pontuação que exceda os limites legais, mas podem ter certeza que, infelizmente, tem alguns malucos, né? Alguns motoristas que às vezes não informam para a transportadora ou a transportadora não faz esse controle devido e acaba que o motorista ele se apresenta para uma viagem com a sua CNH fora da vigência ou com a pontuação que, em caso de uma fiscalização, ele vai ser penalizado. Então é muito importante, CNH tem que estar ok, tem que estar em dia. CRLV, da mesma forma que já aconteceu de eu visualizar um motorista que se apresenta para uma viagem com a sua CNH fora da competência, muitas vezes a transportadora ela deixa ali algum outro documento sem pagar, algum licenciamento anual sem ser feito. Isso impacta no licenciamento do veículo. Então, sim, é importante a validação do CRLV, se ele está em condições, se o veículo está apto e liberado para o transporte rodoviário de cargas. Tá? CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, é o documento que libera e autoriza o caminhão, o veículo, a fazer o transporte rodoviário de carga. Bom, agora a gente vai falar dos documentos próprios aí de mercadorias, né, que são emitidos a partir do momento que é efetivada a contratação desse transporte. Então, o primeiro documento é a NFE, a Nota Fiscal Eletrônica. Então, a Nota Fiscal Eletrônica é o documento obrigatório que vai registrar todos os dados relacionados ao produto, ao bem, ao serviço que está sendo prestado, está sendo transportado naquele modal, ok? Então, a nota fiscal ela é emitida pelo embarcador e lá vai constar todos os dados de quem está comprando, todos os dados de quem está transportando, todos os dados do destinatário dessa mercadoria, bem ou serviço, o item, qual que é a tributação, peso, unidade de medida. Então, a nota fiscal é o documento que acoberta a mercadoria, ok? E aqui vai um detalhe importante, a nota fiscal é o XML, é o documento emitido pelo sistema. Então é importante que o motorista, ao sair para a rota, ele tenha em mãos o DANF, que é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Porque a nota fiscal mesmo, ela é sistêmica, ela está ali no XML, ela é contida dentro de um arquivo eletrônico. Só que essa DANF, ela é importante porque ela é o registro impresso das informações da nota fiscal e ela vai acompanhar o transporte e vai facilitar eventual fiscalização, ok? Então o motorista ele sai com a DANF, que é o espelho dessa nota fiscal. Bom, se o embarcador ele emite uma nota fiscal eletrônica a respeito da mercadoria, qual que é o documento que o transportador ele deve emitir? Então, o primeiro documento é o CTE, é o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Então, ele puxa todas as informações das notas fiscais que estão emitidas e embarcadas naquele veículo, naquele modal, e
o transportador ele deve gerar esse CTE, esse conhecimento de transporte, para acobertar essas notas fiscais. Então é simples, né? O caminhão ele é carregado com várias mercadorias, cada mercadoria vai ter a sua nota, o seu destinatário, e aí o transportador ele recebe essas notas fiscais e emite um CTE para cada destinatário, para cada cliente. Bom, da mesma forma que a nota fiscal, o CTE ele tem o seu documento auxiliar, que é o que a gente chama de DACT, é o documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico. Então, da mesma forma, ele deve ser emitido, ser entregue ao motorista para que, em eventual fiscalização, ele possua esse documento em mãos e apresente ali para o órgão ou para o fiscal que possa lhe solicitar. Agora, a respeito do CTE, é importante a gente tocar num ponto que talvez muitas transportadoras, muitos embarcadores até desconhecem, que é o CTE globalizado. É uma modalidade que permite que você junte diversos CTEs, ao invés de se emitir um para cada destinatário, você emite um completo para vários destinatários e talvez as pessoas, né, quem trabalha aí na área de transporte, na área de logística, muitas vezes não tem nenhum conhecimento a respeito dessa modalidade. Então eu vou falar para vocês aqui como que funciona e onde que pode ser aplicado. Para que seja permitida a emissão de um CTE globalizado, é importante a obediência a 4 regras básicas. Primeira regra: para que a emissão do CTE globalizado seja permitido, o transporte ele deve ocorrer dentro de um mesmo estado. Segunda regra: deve ser enviado apenas para um único tomador ou um único destinatário. Então, se eu tiver vários tomadores ou vários destinatários, também não é permitida a emissão de um CTE globalizado. Terceira regra: deve ter no mínimo 5 notas fiscais vinculadas a este conhecimento de transporte. Então, se eu tiver 5 entregas, eu posso emitir um CTE globalizado. Se eu tiver 4 entregas, não, eu tenho que emitir um CTE para cada entrega. E a quarta regra é que deve ocorrer a inserção da informação diversos como destinatário durante a emissão do CTE. Então, eu não posso colocar como último cliente, eu tenho que colocar lá diversos, Minas Gerais, se eu estiver em Minas, diversos São Paulo, se eu estiver em São Paulo, diversos Pernambuco, se eu estiver em Pernambuco. O segundo documento de responsabilidade do transportador é o manifesto de carga, é um MDFE. Esse documento ele acoberta todos os CTEs emitidos. Então, essas situações hipotéticas que eu coloquei para vocês aqui de 20 CTEs, de 20 emissões, 25 emissões, a depender do tipo de transporte, eu vou gerar um único manifesto. Aqui ele tem a mesma ideia de um CTE globalizado. Ele junta todos os CTEs em um único documento e ele tem que ser feito conforme a sequência de entregas. Por que isso é importante? Porque dentro da construção do manifesto é informada as UF de passagens. Então vamos imaginar a seguinte situação hipotética aqui. Estou saindo de Contagem, estou indo para São Paulo. Eu estou indo realizar 20 entregas naquele estado. Então, obrigatoriamente, terão 20 notas fiscais, terei 20 CTEs, porque a prestação de serviço ela não é no mesmo estado. Lembram disso? Falei ainda há pouco a respeito do CTE globalizado. Então, eu vou emitir 20 CTEs e vou emitir apenas um manifesto. Eu vou juntar todos esses CTEs dentro do sistema, na sequência das entregas programadas, e vou emitir este documento. Então, o motorista ele sai com os CTEs, os diversos CTEs, aí vai depender se é globalizado ou se é individualizado, e vai sair com um único manifesto. O que é importante aqui a respeito do manifesto de carga? Quando a prestação de serviço acontecer entre estados limítrofes, o que é isso? Que fazem divisa um com o outro. Então, Minas, São Paulo, a gente tem uma divisa ali. Então, não vai ser necessário o registro de UF de passagem. Eu saio de Minas e vou para São Paulo, somos estados vizinhos. Então, se eu saio de Minas e vou fazer essas mesmas 20 entregas no estado de Santa Catarina, obrigatoriamente o meu sistema ele deve registrar a UF de passagem em São Paulo.
porque se eu sair de Minas e for até Santa Catarina, eu devo passar ali no estado de São Paulo no meio. Então o manifesto, ele registra a sequência de estados, a sequência de atendimento que eu devo realizar, e isso facilita eventuais fiscalizações. Pensa comigo como é que o negócio é tudo bem juntinho, é tudo bem sincronizado. O veículo seu, da sua transportadora, o que você contratou aí na sua, como embarcador, ele foi parado em fiscalização lá em Recife, ok? Então as notas fiscais que o motorista apresentou, a origem foi em Minas, o destino era São Paulo, ele tinha CTE com destino a São Paulo, ele tinha manifesto com destino a São Paulo. Mas o cara está lá em Recife. Aí o guarda vai olhar e fala assim, poxa, mas peraí, tem alguma coisa errada, né? Como é que você sai de Minas Gerais para prestar um serviço em São Paulo, com as notas fiscais, com o CTE, com o manifesto, você está aqui em Recife, você deveria estar no Sudeste, você está no Nordeste. Alguma coisa está acontecendo. Então aí é um forte indício de desvio de carga, de fraude, de mercadoria que está esquentada, está requentada, a gente não sabe, né? Várias situações podem decorrer de um fato como esse. Então o órgão fiscalizador, ele consegue, através da documentação emitida, fazer um rastreio para ver se essa mercadoria ela está sendo desviada, ela está com alguma irregularidade e possivelmente fazer uma atuação ferrenha ali em cima, né? Seja autuando, seja retendo o veículo, seja retendo a mercadoria, notificando o embarcador, notificando o transportador, acionando as devidas autoridades. Bom, um outro documento que comumente a gente percebe que não é tão valorizado, mas ele impacta de multa, ele impacta de infração, é o nosso amigo Vale Pedágio. O Vale Pedágio ele foi instituído pela Lei 10.209 de 2001 e ele atende uma reclamação antiga dos transportadores, dos motoristas autônomos, que é em relação ao pagamento do pedágio, que é de responsabilidade de quem contrata o serviço de frete. E se você tem alguma dúvida de como que faz uma contratação efetiva de serviço de frete, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em cima, que eu apresento para vocês 7 dicas importantes de como negociar, economizar e otimizar a sua contratação de frete, ok? Então essa lei 10.209 de 2001, ela atende essa reivindicação antiga a respeito do pedágio. E ela diz o seguinte, olha, a regra, a obrigação de pagar o pedágio é de quem contrata, é do embarcador. Então, o transportador, ele normalmente recebia esse pedágio depois, tá? Ele deveria receber depois, né? Então, assim, imagine comigo novamente, eu saio de Minas, eu vou até São Paulo, tem uma série de praças de pedágio que o caminhão ele vai passar e ele vai ter um custo ali de pedágio. Então, se a gente não gera o vale pedágio, quem é que vai ter que pagar esse pedágio para passar? Vai ser o motorista, vai ser o transportador. E lá na frente ele deveria cobrar isso via recibo, via nota fiscal, via CTE, aí a gente não sabe com que forma isso pode ser cobrado, né? No dia a dia, a situação prática de cada empresa, ela vai evidenciar um tipo de controle diferente. Então, essa cobrança do pedágio, ela sempre acontecia de forma posterior. E por acontecer de forma posterior, muitas empresas negavam o seu pagamento. Então, essa lei, ela veio atender essa reivindicação e ela obriga que o embarcador, ela antecipe a geração do pedágio mediante um crédito direto na tag do veículo, que é aquele chipzinho que é colocado no vidro, né? Se você já passou por alguma praça de pedágio, você já deve ter visto aquelas faixas normalmente à direita, onde os caminhões eles passam ali a 40 por hora, 30 por hora, a cancela simplesmente abre e o caminhão passa, porque ele tem aquela tagzinha que permite o registro e passagem automática. Então, o embarcador, quando contrata o frete, ele já acredita esse valor nessa tag, já indica, olha, você vai passar pela essa praça de pedágio aqui na BR e tal, e lá vai ter um custo de X reais. Ele já acredita esse valor e o motorista, na hora que passa, isso já é debitado ali da antecipação de crédito que foi feita.
Então, o que essa lei ela indica? Que o embarcador ela gere toda a rota, ela tem que utilizar de um sistema que faça o desenho da rota, origem, destino. Então, eu saio de Minas e vou até São Paulo, passando todas as entregas, quais as praças de pedágio que eu vou fazer, e ali ele tem que antecipar esse pedágio para o transportador, para o motorista. Feito isso, ele vai receber um documento chamado Vale Pedágio e ele obrigatoriamente também deve ser impresso e registrado essa informação no CTE, ok? Então, vale a dica para você, embarcador, se não está emitindo corretamente o Vale Pedágio, pode comentar aqui embaixo, né, pedir alguma dica, alguma informação de algum sistema, né, como que é feito isso de uma forma muito mais automatizada. E você, transportador, se o embarcador não está emitindo também o Vale Pedágio, você também pode comentar aqui embaixo que a gente vai te ajudar nisso, tá? Importante, se o Vale Pedágio ele não for emitido ou não constar essa informação ali no CTE, o transportador e o embarcador estão sujeitos à multa. Valor R$ 550 em 2021, ok? Bom, o último documento indispensável para uma operação de transporte de cargas é o seguro RC-TRC. Esse seguro ele está regulamentado mediante o decreto 73 de 1966 e o comunicado 001 de 2018 da NTT. E ele diz o seguinte: olha, transportador, você é obrigado a ter esse tipo de seguro contratado para realizar qualquer tipo de prestação de serviço de transporte. Então a lei diz o seguinte: transportador, se você aceita um frete, se você aceita uma carga, necessariamente você também está aceitando os riscos dessa carga, os riscos de acidente decorrentes de uma eventualidade que possa surgir aí nesse trânsito, da origem até o destino. Então pensem comigo, um caminhão sai de Contagem para São Paulo, ele vai ter um trânsito ali e ele pode tombar, né? Simplesmente tombar. E esse tombamento ele pode trazer alguns prejuízos para o transportador, então ele necessariamente ele é resguardado a respeito também das mercadorias e ele pode trazer um prejuízo para a sociedade, para o meio ambiente. Peraí, como é que é isso, né? Ele está transportando, ele está prejudicando o meio ambiente, em que situação isso pode acontecer? Eu estava uma vez trocando uma ideia com um parceiro transportador e ele me falou o seguinte: Anderson, eu tive um prejuízo incalculável pelo tamanho da dor de cabeça. Eu transportava papelão, e aí o meu caminhão tombou. Eu não tinha o seguro, eu arriscava, não tinha o seguro lá, o RC-TRC. E aí meu caminhão tombou, papelão, a carga foi até saqueada, né? Poxa, saquear papelão é complicado, né, gente? Então assim, saquearam a minha carga, motorista, graças a Deus, não teve nada, teve ferimentos leves, o caminhão a gente conseguiu consertar e eu fiquei tranquilo, tá? O que sobrou da carga lá eu devolvi pro embarcador e vida que segue. Passaram-se 2 meses, eu recebi uma notificação do meio ambiente, não vou me recordar aqui o órgão, notificando que ele deveria arcar com uma despesa de R$35 mil, porque aquele tombamento tinha causado um prejuízo ao solo. Ele falou assim: poxa, mas o que causou de prejuízo? A hora que ele foi ler lá a notificação, a autuação, tinha descrito que durante o tombamento foi constatado um vazamento de óleo do caminhão e esse vazamento de óleo impactou diretamente o lençol freático. O óleo vazou, né, foi pela terra lá, pelo barranco, e isso trouxe um prejuízo para o meio ambiente. Então, ele deveria arcar com essa multa, né, com esse valor de R$35 mil, ou contratar uma empresa que fizesse todo o processo de higienização do solo, cavar buraco, retirar toda a mancha de óleo que contaminou ali, para que pudesse devolver ao meio ambiente seu estado anterior ao tombamento. Então ele falou assim: Anderson, cara, mas foi uma dor de cabeça, eu tive que ir em prefeitura, eu tive que acionar seguradora que eu não tinha, eu tive que acionar advogado, eu tive que ir em órgão ambiental,
nossa senhora, dor de cabeça que esse negócio me deu. No mesmo dia que eu recebi a autuação, eu corri e liguei para o meu corretor, que eu já tinha um seguro da minha frota, né? O seguro de frota eu tinha, mas não tinha o seguro obrigatório, e fiz a contratação do seguro obrigatório. Então, gente, é importantíssimo a gente estar atento aí à legislação, ao que é determinado aí pelos órgãos, né, fiscalizadores. Muitas vezes a gente que trabalha com transporte, a gente assume alguns riscos que lá na frente isso pode trazer um prejuízo incalculável, uma dor de cabeça, chateação, perda de tempo, né? Muitas vezes até prejudica também o nosso parceiro ali, seja ele o embarcador, seja ele o transportador. Então é importante a gente estar atento aí a toda essa documentação que é exigida para que a gente possa realizar um transporte de cargas. Então a CNH, o certificado de registro do veículo, as notas fiscais, os CTEs, o manifesto de carga, o vale-pedágio e se o seguro obrigatório, o RC-TRC, está devidamente contratado. Bom, chegamos ao final deste vídeo, espero ter contribuído de alguma forma para vocês que me assistiram. Peço que deixem aí mais uma vez o gostei, dá uma clicadinha no gostei, é importante para a gente, tá? Que está desenvolvendo aqui esse trabalho de compartilhar um pouco do nosso conhecimento aí do transporte, aplicando aí as situações do direito. Então, clica no gostei, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações. Toda segunda-feira a gente vai postar vídeo novo, né? Vamos trazer novos conhecimentos para vocês. Fica com a gente, sucesso e saúde sempre para todos.